Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai entender como escolher os melhores fundos imobiliários de tijolo na prática. Nesse vídeo aqui especificamente, pessoal, a gente vai ver ali alguns indicadores, alguns pontos-chave que você tem que entender aqui sobre cada tipo de fundo imobiliário de tijolo aqui para não comprar um fundo ruim. Lembrando aqui, pessoal, que esse vídeo aqui ele tem duas partes, né? O vídeo anterior aqui complementa aqui o início de uma formação de uma carteira de fundos imobiliários, né? Então, se você não viu, para esse aqui e volta para o vídeo de trás aqui, depois retorna aqui, que aí você vai entender agora cada tipo de ativo. Lá eu falei sobre mais uma montagem de carteira no geral. Bora para a prática aqui, vai ser muito prático esse vídeo, mas antes aqui eu só queria te pedir para você compartilhar esse vídeo com muita gente, ajuda aqui a gente falar com mais pessoas, né? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda também, e se gostar do vídeo depois, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante para você. Bom, pessoal, então bora lá. Nesse vídeo a gente vai entender mais um detalhe aqui, como selecionar os fundos imobiliários de tijolo, da classe de tijolo, tá? A classe de papel, que é a outra grande classe, a gente tem outras aqui, mas tem alguns detalhes ali sobre elas e me fala aqui embaixo do vídeo se você quer saber também, quer um vídeo nesse formato aqui onde eu mostro o que você tem que olhar. Bom, quando a gente está falando de selecionar aqui fundos imobiliários, pessoal, e qualquer ativo de renda variável, você tem que entender que a gente tem milhões de ativos aqui, né? Se não me engano, na bolsa aqui brasileira a gente tem por volta de 400 ativos aqui, ações, né? Fundos imobiliários tem menos, né? Mas a gente entra aqui em um jogo de, na verdade, tentar errar o menos possível, tá, pessoal? Pode ser que os erros aconteçam, mas é só a gente entender tudo aqui que eu vou te falar nesse vídeo e, por exemplo, pegar um fundo imobiliário, olhar para ele e ver que ele tem um erro aqui dependendo de algo que a gente está vendo ali dentro dele. Você vai entender o que eu estou falando ali na prática. Bom, e a gente tem alguns critérios que a gente vai pegar aqui, né? E eu vou te dar ali um norte de quanto tem que ser uma média de tudo aqui que eu vou te falar, desses critérios que a gente tem que olhar. Então tá aparecendo aí na tela para você em ordem. A gente vai falar aqui, né, de um critério aqui, valor patrimonial, né? Qual é o valor de patrimônio que aquele fundo precisa ter? Porque um fundo muito pequeno, você tem que entender que ele não vai ser líquido, né? Você não vai conseguir negociar ele ali rápido. Então isso é um problema. Liquidez diária também a gente vai entender. P sobre VP, que é um indicador muito importante para saber mais um detalhe aqui do preço daquele fundo imobiliário. O histórico daquele fundo, quanto tempo ele está aí na bolsa, né? A gente quer comprar ativos bons, que sejam bons ao longo do tempo e não quer nada que seja muito novo, né? Que acabou de ser criado. Histórico de dividendos também é muito importante da gente ver e a gente vai mostrar isso tudo na prática. Dividend yield, que é a porcentagem que aquele fundo paga ali em relação ao preço dele exatamente, né? Então, relação de quanto ele paga ali no mês, né? Quanto você vai receber de aluguel em relação ao preço da cota dele. O número de imóveis também, porque aqui nos fundos de tijolo, esses fundos realmente têm os imóveis ali, então a gente precisa de um número mínimo e também a vacância, né? Vacância, eu vou te falar mais em detalhe ali, mas é quanto de imóveis aqui que não estão alugados desse fundo imobiliário. Bom, pessoal, bora de prática aqui então, né? Eu peguei um fundo imobiliário de exemplo, não é recomendação de investimentos, pessoal, e agora você vai entender o que você precisa excluir em um fundo imobiliário aqui. Então, cada um dos indicadores que a gente comentar aqui, se aquele fundo está muito abaixo, né? Isso pode ser um motivo de exclusão aqui da sua carteira, né? Então, você vai tentar ali, inicialmente, fazer o que eu falei no vídeo anterior e na parte prática de selecionar os ativos, você vai pegar ali os fundos imobiliários e ir tirando, né, limpando ali, tirando, separando o joio do trigo ali, a partir do que eu vou te falar aqui. Bom, então indo para a parte prática aqui, eu peguei um fundo imobiliário de exemplo, que é um dos maiores da bolsa, se não o maior aqui. Não é recomendação de investimentos, tá, pessoal? É porque aqui tá bem fácil da gente ver os detalhes aqui. Lembrando que você pode olhar isso também em outros sites, né? Eu gosto muito do Funds Explorer, que é o site que está aí na tela, mas você pode olhar em qualquer um outro site aí, né? Esses detalhes que eu vou falar, se tiver naquele site, se tiver os dados aqui que eu vou comentar. Bom, pessoal, então a gente está aqui no site, vamos descer aqui um pouco aqui, né? E a primeira coisa que eu falei é sobre o patrimônio líquido, tá, pessoal? Então tá aparecendo aí na tela, né? E depois, quando acabar o vídeo, você vai parando aqui nos minutos que eu vou deixar marcado
marcado aqui, né, quais são os números aqui que eu falo, né? Então, um fundo aqui, para você não tirar ele da sua seleção aqui, para você manter ele tem que ter um patrimônio líquido, né? Então é isso que a gente está vendo aqui, maior ou igual a 500 milhões, né? Então, maior ou igual a 500 milhões. Aí, se a gente ver esse aqui, ele tem bilhões, né? Então, passou tranquilamente aqui com folga, né? Isso porque, pessoal, a gente não quer ter um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido muito pequeno, né? Um fundo onde um fundo pequeno que está começando, que não tem muitos imóveis, isso fica muito arriscado. Beleza? Só para você entender a lógica por trás disso aqui, né? Você tem que entender realmente como se isso fosse uma empresa, se fossem alguns imóveis mesmo. Bom, o próximo passo que a gente tem que olhar é a liquidez diária, e aqui, né, a gente vê a liquidez diária aqui também, já está bem acima aqui. A desse fundo é de 11 milhões. Você tem que pegar aqui fundos que tenham a liquidez maior do que 1 milhão, maior ou igual do que 1 milhão pelo menos, tá, pessoal? Simplesmente porque se você precisar vender aquele fundo imobiliário ou quiser comprar também, tem que ser fácil isso. Se for abaixo de 1 milhão, a coisa começa a ficar meio complicada. Bom, outra coisa que a gente pode ver nessa sequência também é o preço sobre valor patrimonial. Explicando o que é isso aqui, tá, pessoal? Você tá vendo aí na tela, né, a formulinha é P sobre VP, né? Então, preço atual da cota sobre o valor patrimonial. Se a gente vier aqui em cima, a gente vê que o preço desse fundo hoje é 162,10. E aqui a gente tem o valor patrimonial dele. Então, se a gente pegar preço atual sobre o valor patrimonial, a gente vai ter um indicador que já está sinalizado aqui para nós. Isso nos fala se aquele fundo imobiliário está caro ou barato, né? Se ele der exatamente igual a 1, você tem que entender que esses dois estão iguais, né? Então você está comprando exatamente no preço justo, né? Se estiver um pouco acima, ele está mais caro. Se estiver abaixo, ele está mais barato. Nada do que a gente está falando aqui pode ser levado aqui sozinho, né? Você não pode chegar aqui, ah, não, tá acima, tá caro, não vou comprar, né? Isso aqui também, muitas vezes, você pode, dependendo ali do caso, ultrapassar um pouquinho. E se a gente tiver um P sobre VP muito baixo também, pode significar também que aquele fundo imobiliário é ruim, ele está com algum problema, tá? Então fique desconfiado aqui de extremo. Bom, então o tolerável aqui do P sobre VP é de 0,85 até 1,2, tá, pessoal? Dentro dessa faixa está ok, não está nada exacerbado, nada demais aqui. Você pode levar até 0,8, por exemplo, também até 1,2, né? Não passar muito disso. Se passar muito disso para baixo, pessoal, esse fundo pode estar com algum problema, né? E se passar muito para cima também, pode ser que tenha algum problema, né? Lembrando que não pegue ele sozinho, mas tem que ser um conjunto de tudo que eu tô falando. Bom, pessoal, esse fundo também tem que ter um histórico de 4 anos ou mais, tá? A gente não quer pegar fundos imobiliários que sejam muito novos também. Eu não acho interessante aqui, né? Então pegue fundos que já são testados pelo tempo. No caso aqui, pessoal, a gente vai dar uma olhada nisso nessa parte aqui do site. É bem lá embaixo, tá? Então você tá lá em cima, desce até aqui embaixo, ó. Deixa eu ver, passei um pouco aqui, ó. Então, informações básicas, a gente vai ver, ó. Esse fundo aqui, ó, a constituição dele é de 2010. Então a gente vê que não é um fundo muito novo, né? Na verdade é bem velho, já tem 13 anos, está testado pelo mercado. Então não pegue fundos muito novos, né? Por exemplo, 1 ano, 2 anos, começa a ficar bem complicado porque aquele fundo não tem histórico, a gente não sabe se ele vai se provar no tempo. Bom, outro ponto interessante aqui que a gente tem que olhar é o histórico de dividendos, tá, pessoal? Quando a gente investe em fundo imobiliário é para ganhar aquele retorno mensal, né? É para que ele nos pague todos os meses. Se tiver uma oscilação muito grande para baixo ou para cima, vai ter algo estranho, tá? Então, aqui no site, como que a gente vê isso? A gente vem aqui, ó, nessa parte aqui, histórico, né, de dividendos, e aqui tá em 6 meses, tá um prazo mais curto, né? A gente joga para o máximo, vamos colocar o máximo aqui. Bom, então a gente vê que no caso do HGLG é quase um reloginho, né? Teve alguns anos aqui, né, que ele diminuiu um pouco e depois já veio aumentando. Ele tem alguns picos aqui, pessoal. Geralmente os fundos imobiliários, eles costumam ter um pico aqui de pagamento no meio do ano e também no fim do ano. Ou se não, quando tem alguma venda de algum imóvel também, isso costuma acontecer, tá? Então fica de olho só para ver se não tem uma oscilação muito grande. Óbvio, se a gente pegar alguns fundos imobiliários ali de shoppings, por exemplo, sofreram muito na pandemia, pode ter ficado sem pagar algum tempo, mas eles têm que se recuperar logo em seguida ou depois de alguns anos, né? Já é para ele ter se recuperado, por exemplo. Então isso aqui tem que ser estável ou crescente, tá, pessoal? Se tiver algo caindo aqui, né, pode ter algum problema nesse fundo. Dividend yield, pessoal, é algo também que a gente tem que olhar. Dividend yield
yield é simplesmente a relação de quanto aquele fundo pagou, né, e o preço da cota ali. Ele não quer dizer muita coisa aqui sozinho, né, porque vamos supor que a cota valorizou demais, o dividend yield diminui, mas é interessante aqui que ele fique no mínimo 5, que vai estar bem baixo, e no máximo aqui entre 12 a 15%. Fundos de tijolo aqui, nesse exemplo, não vão conseguir pagar geralmente aqui acima de 10, né, acima de 12, pode ser alguma coisa estranha, né, os de papel conseguem chegar em patamares mais altos, mas fique de olho nisso, né, então acima de 5 e no máximo ali entre 12 a 15%, tá, pessoal? Onde a gente vê isso? A gente pode ver aqui, ó, que tem a porcentagem aqui para nós. Aqui ele tem o dividend yield mensal, tá, pessoal? Então esse valor ele tem que ser julgado aqui para 12 meses, né? Se a gente pegar ali, aqui em cima, ó, a gente vai ver o dividend yield de 12 meses, tá, pessoal? É porque lá embaixo, né, aqui onde eu mostrei, ele está mostrando mensal. Para a gente ver o de 12 meses, a gente vem aqui em cima, esse fundo, por exemplo, paga 9,08% em 12 meses aqui, lembrando que já é livre de imposto de renda. Número de imóveis, tá, pessoal? Muito importante olhar, principalmente no fundo de tijolo, que é quem vai ter imóvel, né? Fundo de papel não tem imóvel, né? E eu acho que todo fundo, né, que você for investir, ele tem que ter aqui de 8 para cima, tá, pessoal? 8 imóveis diferentes, né? Pelo mesmo motivo que eu já comentei em alguns outros detalhes aqui. Se aquele fundo imobiliário ele ficar, né, sem um inquilino ali, não vai ter muito impacto, né? Então ele tem que ter acima de 8 imóveis. Onde a gente vai olhar isso, tá, pessoal? A gente vai descer aqui embaixo e aqui, ó, a gente vai ter os ativos desse fundo, né? Também não é legal ter aqui ativos só em um estado, por exemplo, né, se tiver problema em algum estado, mas não é algo tão assim que tem tanto problema, mas é legal que ele tenha mais de 8 ativos. Aqui tem 24 em 5 estados, tá muito legal. E também não é legal que ele, por exemplo, ele alugue para uma empresa só, né? Por exemplo, vai alugar só para o Walmart, por exemplo, só para uma grande empresa, né? Porque aí a gente chama um fundo que é monoinquilino, né? Então ele só tem um inquilino. Se tiver algum problema, né, naquela empresa, ele paga de pagar dividendos. E por último, mas não menos importante, a vacância daquele fundo imobiliário. Vacância, pessoal, é qual a porcentagem daquele fundo que não está sendo alugado, que não está gerando dividendos para você. Pode ser por vários motivos, né? Pode ser, por exemplo, que ele está expandindo, ainda não alugou, está em construção, né? Então, como o total da área dele não está alugado ainda, pode ser que ele tenha uma vacância um pouco maior, né? Mas existem alguns exemplos em que um fundo realmente é ruim, né? Ele está sem algum inquilino, né? Onde a gente vai olhar isso no site? A gente desce aqui, ó, e a gente pode pegar, na verdade é subir aqui e a gente vai pegar aqui, ó, ocupação física, né? 92. A vacância física tá aqui, ó, né? Então a gente está vendo aqui que ela tá em 7,6 nesse mês de abril de 2021. Se a gente for pegar hoje em dia, tá em 6,9. Não passou de 10%, né? Então 10% no máximo aqui de vacância está ok, né? Apareceu a imagem na tela, eu tinha esquecido de colocar, mas é um fundo bom aqui que não tem uma vacância acima de 10%, é legal. Bom, se você quer entender mais sobre esse mundo aqui dos fundos imobiliários, né, eu vou deixar aqui embaixo também um material para você se aprofundar, para quem quer dar um próximo passo. Esses são realmente investimentos que podem te aposentar no futuro, lembrando que você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Existem mais detalhes para você olhar, além dos que eu falei. Bom, se ficou alguma dúvida, esse vídeo foi um pouco mais complexo, manda aqui nos comentários que eu respondo todos. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir.